Minha gente, hoje eu quero ter a alegria de abrir a minha Bíblia com vocês, mas antes de abrir a Bíblia, quero dizer algumas coisas. Esse é o primeiro culto de 2024, né? E nesse ano, nós começamos uma coisa muito importante aqui, que é ver essa igreja começar a progredir, começar a andar como uma igreja regular, onde a gente expressa a nossa fé, vindo aos domingos, terça-feira, que for participar do curso de teologia na teologia, enfim. E diante disso, uma das coisas que eu tenho proposto ao meu próprio coração é avaliar a minha própria perspectiva bíblica e teológica o tempo todo, colocando algumas coisas como pilar. Porque eu não dei o nome de Igreja Viva para achar um nome bonito e bacana. É porque, para mim, vida, como eu falo no vídeo de introdução, é o imperativo de Deus para o mundo. Não há outra coisa que Deus oferece ao mundo que não seja vida, né? E quando eu falo de vida, existem algumas coisas que são fontes de vida e algumas coisas que são fontes de morte para a gente. Então, quando eu falo sobre viva, né, o nome da igreja, e produzir vida na vida das pessoas, eu não quero que vocês venham a um domingo como esse, gastar o tempo de vocês sentado para ouvir alguma coisa que não faça sentido e que realmente não traga vida para o coração de vocês. O que eu quero é que ao abrir o texto bíblico, a gente possa sair daqui com a certeza de que Deus tem esse caminho de vida para a gente. Eu quero que qualquer pessoa que entrar aqui tenha essa certeza de que Deus as ama profundamente, de que Deus as aceita radicalmente e de que diante de Deus não existe absolutamente nada que as separa, senão a sua própria consciência que diz que ela não é aceita diante de Deus. Mas para isso a gente prega o Evangelho, para reparar essa consciência deturpada a respeito do Evangelho. Na nossa igreja, pessoas valem mais do que qualquer outra coisa. Pessoas valem mais do que o talento delas, do que o dinheiro delas, do que a fama delas, do que o nome delas. Pessoas valem mais do que qualquer coisa. E pensando nisso, pensando que nós estamos propondo uma igreja que prega, que defende e que promulga essa vida de Deus para nós, que é a partir do Evangelho, para que haja vida, é necessário que haja fé. Não existe vida sem fé. Não existe vida sem essa confiança radical em Deus. Isso é onde a fé, a vida ali. Não existe alguém que plante uma semente sem esperar nada daquela semente. Não exista, bom, até existe, mas não é bom, uma pessoa que vai para o trabalho e não espere um retorno daquele trabalho. Tudo que a gente faz na vida, de alguma maneira ou de outra, nós esperamos alguma coisa daquilo que a gente faz. Um relacionamento, uma amizade. E de alguma maneira, a fé é um dos combustíveis para a vida, na minha leitura, na minha visão. E por que eu penso isso? Porque para mim, Deus não é alguém que está no céu, num trono branco, uma barba grande, olhando para a humanidade, indiferente a ela, como se a humanidade não tivesse nada para fazer, ou como se Deus só fizesse alguma coisa mediante, digamos assim, a religião correta. Não, Deus está em ação no mundo. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora, então Deus é um grande trabalhador e trabalha desde a criação do mundo. E na realidade, quando a gente fala de fé, nós estamos falando de entrar, digamos assim, numa parceria com Deus, num negócio com Deus. Porque a fé, para a Bíblia, ela é mais do que uma mera crença, ela é mais do que uma mera doutrina, ela é mais do que você aprender algumas verdades a respeito da Bíblia ou da fé cristã. A fé para a Bíblia, ela tem implicações práticas. Ela não é uma coisa passiva, onde eu leio alguns livros, absorvo aquele conhecimento e digo, agora eu tenho fé. Para a Bíblia, fé é prática, fé demanda ação, fé demanda alguma atitude. E quando a gente olha para a história da igreja,
há pelo menos 3 perspectivas de fé. A fé como uma doutrina, do tipo, eu tenho uma fé batista, eu tenho uma fé católica, eu tenho uma fé presbiteriana, reformada, metodista. A gente pode falar de fé em termos doutrinários, mas isso ainda não seria fé. Isso seria a crença. Existe ainda aquela fé que é popular brasileira, que a gente diz o seguinte: eu acredito em Deus, acredito no Exu, acredito na energia, acredito na árvore, eu acredito em coisas. É uma espécie de crença onde a pessoa diz que ela acredita em qualquer coisa, mesmo que essa coisa não tenha relação nenhuma com ela, não seja pessoal para ela. É uma crença, né? Ela diz, eu sou um crente. Crente no quê? Eu acredito em tudo, né? É uma pessoa que para quem a fé não tem muita eficácia, eu penso assim. E existe uma fé, que é a fé, que para mim é a fé bíblica, da onde nós tiramos o conceito de confiança. Fé é confiar. Fé é confiança. Fé, digamos assim, é alguma coisa que produz uma ação em mim. Do tipo, imagine que você marque com um amigo, uma amiga, em um lugar, na praia, às 3 horas da tarde. O que faz você acreditar que às 3 horas da tarde o seu amigo ou a sua amiga estará lá para te receber? É uma confiança que você deposita naquela pessoa. Quando a gente fala de fé, nós estamos falando dessa natureza de confiança. É você esperar que a outra pessoa faça a parte dela, digamos assim. Quando nós falamos de uma fé bíblica, o conceito mais profundo de fé é de uma expressão hebraica que é emuná. Emuná é confiança. Quando a Bíblia diz, o justo viverá pela sua fé, é pela sua confiança em Deus. Por aquilo que nós depositamos em Deus em confiança, por aquilo que nós, não por aquilo que cremos necessariamente, mas por aquilo que nós depositamos em Deus como um lugar que a gente confia. Deus é confiável e por isso nós podemos confiar nele. E isso é o conceito mais básico de fé. Tem um autor, teólogo, francês chamado Jacques Ellul, que ele diz que a minha fé não é aquilo em que eu acredito. Aquilo que eu acredito é a minha crença. O que significa dizer que a nossa crença é aquilo que a gente explica a respeito de Deus. Quem é Deus? A teologia vai dizer Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Isso é crença. É como eu explico racionalmente aquilo que eu creio. A fé é diferente da crença, porque a fé tem a ver com uma experiência pessoal e relacional. Então, por exemplo, se eu falo com a Lidiane, olha, amanhã às 3 horas da tarde eu vou te encontrar em tal lugar. Se ela acredita em mim, se ela confia em mim, se ela deposita confiança em mim, ela sabe que amanhã às 3 horas da tarde eu vou encontrá-la naquele lugar. Ela não desconfia de mim, ela não descrê de mim, né? Então, ela deposita a confiança nela em mim, e eu deposito a minha confiança nela. Está entendendo essa via de mão dupla? Quando a gente fala de fé na Bíblia, tem a ver com essa via de mão dupla. Muita gente pensa que a fé é uma coisa onde eu só acredito em Deus e Ele faz tudo por mim. Do tipo, eu acredito que Deus fará isso e eu não preciso fazer nada. Esse não é o conceito bíblico de fé. Essa fé que, digamos assim, responsabiliza 100% a Deus e 0% de mim, não é o conceito bíblico de fé. Fé é uma relação pautada em confiança. Isso é fé. É uma confiança relacional. Pois bem, eu estou dizendo isso porque eu praticamente assim fui muito novo para a igreja, né? Tenho amigos aqui lá de Realengo, da igreja que eu cresci, da Metodista de Realengo, e eu, de algum tempo, fui percebendo que algumas pessoas tinham experiências, por exemplo, espirituais, né? Falavam em línguas, liam muito a Bíblia, mas que não tinham uma vida prática, no sentido de que elas não colocavam em prática toda aquela experiência que elas demonstravam ter.
E por isso construíram muito pouca coisa para a vida, porque apesar de ter uma experiência religiosa, ao meu ver, lhe faltava esse tipo de fé. Porque essa fé aqui é uma fé operante, é uma fé que realiza coisas, é uma fé que não é somente crer em Deus, para além de crer em Deus, é dizer, Senhor, o que nós podemos construir juntos nesse mundo? Uma coisa é a experiência que eu tenho passiva de Deus, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivencio e aquilo que eu penso de Deus. Outra coisa é dizer, Deus, eu sou um parceiro teu para construir coisas, para trabalhar junto contigo em fazer coisas nesse mundo. Nesse sentido, e é nesse sentido que eu estou falando de fé. Porque eu conheço muita gente que acredita muito em Deus, eu não tenho dúvida disso, mas que realiza muito pouca coisa com Deus. E tem gente que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, para usar uma expressão bíblica, e apesar de não ter experiências das mais catárticas, das mais mirabolantes possíveis, faz muita coisa com a pequena fé que tem. Então, para mim, vale mais uma fé de um grão de mostarda que consegue trabalhar para mover uma montanha, para usar uma analogia bíblica, do que uma fé muito grande, inerte. Do que uma fé muito grande que não produz nada. Do que uma fé muito grande, uma consciência de fé muito grande, mas que na vida real do dia a dia não serve para nada. Então a fé da qual eu acredito e da qual eu estou defendendo aqui, é uma fé que é colocada em ação. Por exemplo, essa igreja, a Viva, e eu escolhi falar isso hoje de propósito, ela está nascendo por uma experiência de fé. A Viva é uma igreja que está nascendo por uma experiência de fé. Em 2020, se eu não me engano, em 2019, eu estava numa crise pessoal muito braba. Porque eu estava numa denominação da qual eu não me enquadrava mais, não gostava, porque ela era itinerante, essa coisa do pastor ficar mudando, você não conhece direito a igreja não te conhece direito. Eu não queria mais aquilo para minha vida de jeito nenhum. Era uma igreja que estava se tornando muito neopentecostal, coisa de campanha, óleo ungido, um monte de coisa que eu não concordava de maneira nenhuma. E eu falei, eu não quero ficar aqui. Eu não queria mudar a igreja, não queria fazer uma reforma, eu tinha perdido já esse ímpeto, graças a Deus, de querer mudar as instituições e as coisas, e eu entendia que os incomodados que se mudem, como diz o ditado, né? E eu percebi aquilo, entrei numa angústia terrível, porque eu estava pastoreando uma igreja que eu cheguei, a igreja começou, quando eu cheguei devia ter umas 12 pessoas, 13 pessoas, o primeiro culto começava às 7 horas da noite, eu cheguei às 7 horas, o cara do som tinha acabado de ligar o som, tive que esperar mais uns 20 minutos para regular o som, para fazer tudo, para então o culto começar, e quando eu comecei, literalmente, tinha um cara cantando em pé aqui, um outro camarada no violão e uma pessoa sentada na minha frente. Foi assim que eu peguei uma igreja de 20 anos, absolutamente, 18 anos, absolutamente infrutífera, muito complicada, cheia de dívida de tudo que é natureza. E eu cheguei nessa igreja e falei, eu vou bancar e vou pastorear essa igreja. Durante os 4 anos que eu fiquei, eu batizei quase 100 pessoas. Em uma igreja que não batizava ninguém há 6 anos. E foi uma coisa incrível para mim. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? De um lado, uma igreja crescendo, o dono do terreno do lado falou o seguinte, eu vou deixar esse terreno para vocês, usarem de estacionamento, fazer festa, vocês podem fazer o que quiser no meu terreno, agora vocês vão cuidar, a igreja de vocês que vai cuidar. Um terreno enorme, muito bom, e eu vendo aquilo tudo, eu pensando na minha cabeça, meu Deus, o que vai acontecer? Essa igreja está crescendo, tem mais gente na igreja e eu não quero mais ficar nessa denominação. Não quero mais continuar nessa igreja, não quero mais essa itinerância, não quero mais esse modelo de igreja, não quero mais. E no meu coração isso me causou uma angústia enorme. Eu cheguei a um ponto de praticamente levantava para fazer as coisas da igreja e ficava deitado em angústia, às vezes chorando em sofrimento, porque eu não sabia o que fazer diante daquilo. Pois bem, diante disso eu falei, cara, eu preciso orar. Eu preciso fazer alguma coisa, não dá para eu ficar inerte desse jeito, angustiado, eu vou orar.
E eu falei com a Lidiane, amor, vamos fazer um jejum no período da quaresma, que são 40 dias, e nos 3 últimos dias eu vou fazer um jejum absoluto. Não vou comer nada, só vou beber água para me hidratar, mas comer, não vou comer nada. Então eu fiz 40 dias de jejum comendo só aquilo que vinha da terra, um jejum absolutamente vegano. E nos 3 últimos dias eu subia um morro que tem perto de casa e passava ali a manhã e à tarde e descia de lá à noite, passava o dia orando. Orei 3 dias, angustiado, pedindo uma resposta a Deus, e depois de 3 dias de oração não tive resposta nenhuma. Para minha frustração. Eu falei, bom, se eu não tenho resposta, eu não vou dar de louco, eu vou fazer o que tem que fazer. E aí tinha um amigo na igreja de Botafogo, me chamou para um projeto, e a partir desse projeto eu ia plantar uma igreja. E aí eu cheguei em Botafogo, enfim, sabia que eu não queria ficar na denominação, mas aquela igreja era um pouco melhor e eu poderia ficar um tempo ali até plantar a igreja que eu queria naquela época. E aí foi quando os pastores foram plantar a igreja, saíram, e o Fabrini me ligou na terça-feira de carnaval perguntando se eu não tinha ninguém, e ele deu o meu perfil todo, para ser um pastor na igreja dele, ajudante. Então foi que eu fui para Plena de Caraí depois disso tudo. Nesse processo de oração, depois, a oração foi no primeiro semestre de 2019, por aí, no final do ano, no meu período de férias, eu e Lidiane, a gente veio assistir uma peça aqui no Teatro Leblon, e no meio da peça do teatro, eu comecei a chorar compulsivamente, a Lidiane lembra disso, não consegui comer depois, perdi a fome, e eu falava assim, Lidiane, eu não sei como, mas eu acho que Deus quer que a gente plante uma igreja aqui, no Leblon. Na minha cabeça, eu ia plantar a igreja em Botafogo, sei lá, outro lugar. E eu falei, eu acho que Deus quer que a gente plante uma igreja aqui. Porque eu tive uma experiência aqui de maluco. Eu tô chorando no meio de um teatro, não consigo parar. A gente foi pro restaurante ali no Shopping Leblon depois, no Abbraccio. Eu não conseguia comer a pizza que eu tanto amo, aquela massa com queijo e um monte de coisa boa. Não conseguia. E diante daquela angústia, eu falei assim, eu sei agora o que eu quero, para onde eu quero, só não sei como. Como é que eu vou começar uma igreja no Leblon? E aí foi quando a gente começou a dizer, bom, eu quero plantar a igreja, não sei como. Não tenho grana para bancar esse negócio sozinho, não tenho condições. A Lidiane terminou um doutorado dela. E aí eu falei, cara, vamos ver o que vai acontecer. E de repente as pessoas foram aparecendo, né? A Nathalie veio morar no Rio e marcou uma conversa com a Lidiane, perguntou de uma igreja. E a gente, caramba, a gente quer plantar uma igreja, então segura aí, Nathalie, segura teu ímpeto de querer uma igreja. Conversamos com o Will e a Amanda, que já moravam aqui na Tijuca. Depois eu fui fazer o velório da mãe da Verônica e conversando com ela, falou, eu moro no Leblon. Eu falei, calma assim, eu moro no Leblon. Então, depois fomos conversar com Vanusa para falar do projeto, porque a gente sabia que ela morava, mas na nossa cabeça ela não participaria do projeto, porque ela tinha algumas coisas na Plena de Caraí. Enfim, nesse processo todo as pessoas foram aparecendo, a igreja foi se consolidando, as pessoas foram surgindo, e na minha cabeça foi assim, eu sei que Deus quer, eu estou vendo sinais do que Deus quer, mas por outro lado, eu aqui, o Herbert, preciso participar desse projeto. Preciso abraçar essa coisa de Deus para mim. Porque não adianta eu ter clareza do que Deus quer e achar que com uma vida passiva minha, eu vou construir essa coisa que Deus quer. Não vou. Não vou ter condições de fazer isso. A única maneira de eu construir uma vida com Deus... Gente, eu poderia ter toda a experiência do mundo, eu poderia ter todos os sinais do mundo. Por exemplo, a Leila acabou um culto num domingo, não sei porque ela me perguntou, pastor, tem alguma igreja no Rio que você pode me indicar? Eu falei, Leila, você mora onde? Ipanema. Eu falei, é claro que eu tenho. É óbvio que eu tenho. A Júlia depois
como ela trabalha aqui também, enfim, todo mundo que está mais ou menos aqui próximo a gente, ou que trabalha, ou que mora por aqui, ou pelo Rio de Janeiro, enfim, foram aparecendo e perguntando coisas, eu vendo aquilo. Só que tem uma coisa importante. Essa história toda poderia parecer bonita, grandiosa, mas tem uma parte dela que às vezes a gente não mostra e que aí tem a ver com a minha fé. O que Deus faz tem a ver com a parte dele da nossa relação. Só que tem uma outra parte aqui que é muito importante também, que é, não basta ter o desejo de fazer as coisas, não basta fazer o curso que eu e Lidiane fizemos, um monte de aula, fomos para Campinas fazer curso, treinamento, aprender sobre plantação de igreja. Eu já tinha lido, sei lá, uns 20 livros sobre a plantação de igreja, já tinha aprendido um monte de coisa, já tinha lido um monte de coisa, ouvido muito plantador de igreja. Antes de vir para cá, eu conversei com todo mundo que, de alguma maneira, tinha plantado igreja no Rio para ouvir, para conversar. Conversei com pessoas que moraram a vida toda em Ipanema, Leblon, para entender um pouco a dinâmica do bairro. Vinha para cá direto, alugava apartamento aqui, enfim, uma série de coisas. Tudo isso é muito importante. A experiência com Deus é muito importante. O desejo é muito importante. Mas se não houver fé, e nesse sentido é uma fé de ação, as coisas não acontecem. E não vão acontecer. E quando eu falo isso, alguém pode até achar que isso é muito assim, individualista. Como assim, Herbert? Deus tem todo o poder, Ele é conhecedor de todas as coisas, Deus sabe de tudo. Como assim Ele depende da sua fé? Eu vou dizer que em certo sentido sim. Em certo sentido, nós só realizamos coisas com Deus se houver fé nesse coração aqui. Se houver dedicação nesse coração aqui, se houver uma clareza que me move mesmo em dias difíceis. Porque sem fé, diz o autor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Então existe uma parcela importante nossa, que é essa parcela de fé. Uma fé prática, uma fé de ação que me move para fazer coisas com Deus nesse mundo. O que significa dizer isso? Que se nós não nos movermos por causa da fé, nada do que é de Deus para nós vai acontecer. Você pode ter um chamado incrível, um dom incrível, ser uma pessoa super habilidosa e ainda assim não ver nada acontecer. Por quê? Eu vou dizer, porque falta fé. Onde é que está isso na Bíblia? Vamos ler o texto de Mateus capítulo 13. Versos 53 em diante, que diz assim, ó. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, 8 parábolas que ele havia contado, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Então ele está fazendo uma campanha dele de pregação pelos lugares que ele ia, e ele está voltando para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, perceba isso, é a igreja dos judeus. A sinagoga era uma casa onde os judeus se reuniam, como existe até hoje, em que eles estudam a Bíblia, estudam a Torá, o Antigo Testamento, e a Bíblia diz que Jesus estava numa sinagoga na sua cidade ensinando, e todo mundo se admirava e perguntava, de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Todo mundo está admirado com esse poder de realizar milagres. Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui, entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas e sentiam-se muito ofendidos. É interessante que, do mesmo lado que a admiração, há também um senso de ofensa, que para mim tem tudo a ver com uma certa inveja subjetiva, psíquica, daquilo, porque toda inveja nasce da admiração. Então eu posso admirar e ser grato por aquilo que a pessoa faz, e eu posso admirar e ter inveja daquilo que a pessoa faz. A admiração é a mãe da inveja, em certo sentido. Então, apesar deles admirarem os milagres de Jesus, os ensinos de Jesus, por outro lado, a Bíblia diz que isso ofendia eles. Porque, de certa forma, o que eles estão dizendo é, como é que esse cara que saiu aqui desse meio aqui, saiu dessa condição, saiu desse lugar, está fazendo o que está fazendo? Entende?
Como é que ele realiza as coisas que ele realiza? Pois é, se alguém quer pegar um exemplo de alguém de fé, a gente tem que usar o exemplo de Jesus. Ele é aquele que é o fiel da balança de Deus, ele é aquele que foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, se tem alguém que foi parceiro de Deus nesse mundo, foi o próprio Jesus. E o que a Bíblia está dizendo é que quando ele volta para a sua cidade, as pessoas da sua cidade, da sua região, não o reconhecem como aquele que faz as coisas que faz, e essa, digamos assim, inveja causa ofensa. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre a sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Jesus tinha poder para realizar todo o milagre do mundo? Tinha. Ele tinha essa capacidade? Tinha. Mas a Bíblia diz, por causa da incredulidade deles, ele realizou poucos milagres. Não tem a ver com o poder de Deus. Não tem a ver com o que Jesus e o que Deus pode fazer. Tem a ver com o coração daquelas pessoas que estão recebendo, digamos assim, de Deus os milagres. O que significa dizer que mesmo Deus podendo tudo, quando há incredulidade, isso é como se fosse uma barreira para a ação de Deus na nossa vida. Não é à toa que na Bíblia você vai ver várias e várias e várias vezes Deus dizendo: não temas, crê somente, tenha fé, confie, não temas, porque o maior inimigo da gente realizar coisas com Deus é a nossa incredulidade. É quando a gente olha diante de nós, no nosso espelho, para a gente mesmo, e diz assim: eu não posso. Não tenham dúvidas. Para tudo aquilo que na vida a gente disse eu não posso e você não fez, você não fez. Não teve como. Entendeu a redundância? Para tudo aquilo que você disse eu não posso e eu não faço, você não realizou. E provavelmente para tudo aquilo que você disse sim, de uma maneira ou de outra, você conseguiu realizar. Como diz a Maria Rita Kell, uma psicanalista que amo muito, ela diz o seguinte: o ressentido é aquele que foge da batalha. É aquele que ao invés de lutar e aceitar, inclusive perder, ele se recua diante da luta e se ressente por não ter entrado na batalha. A única maneira de nós não sairmos ressentidos da vida é lutando. Você pode sair perdedor, mas você nunca vai sair ressentido. O ressentido é aquele que diz: eu deveria, eu devia ter feito, eu devia ter realizado, eu devia ter pensado, eu devia ter insistido, eu devia, mas não fez. O que acontece? Ressentimento. Por isso que é muito importante uma vida de fé. Não tem como nós realizarmos coisa nessa vida de maneira significativa sem fé. E quando a gente fala de fé, para alguém que tem a cabeça aqui muito religiosa, vai pensar: não, mas eu tenho que ter fé para cuidar dos pobres, para fazer missão na África. A fé está sempre num lugar que você não quer ir, que você não quer fazer. Mas eu estou falando de fé para a vida. Fé para as coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Fé para aquilo que eu digo assim: isso é meu. Quando as pessoas perguntam para mim: Herbert, como é que está a plantação da igreja? Eu falo: está muito bem. Ela depende de mim. E aí a pessoa pode pensar que eu sou um arrogante. Mas o que eu estou dizendo é que esse desejo de plantar igreja é meu. Por mais que eu veja o seguinte: a mão de Deus parece estar me acompanhando nisso aqui. A mão de Deus parece estar abrindo portas, mostrando lugares, dando pessoas, abrindo possibilidades. Mas no final das contas, eu também tenho que sustentar esse desejo aqui. Eu tenho que chegar aqui 4 horas da tarde, a Lidiane, graças a Deus, é companheira e me ajuda nisso. Ela poderia dizer: Herbert, eu não quero. Ok, tá tudo certo. Mas ela chega junto comigo, 4 horas da tarde, monta tudo, pega um monte de coisa pesada. E isso é fé. Pegar o tablado, que tá os dois do lado, e botar para cá, é fé. Comprar esse tapete e botar nesse chão, é fé. Mandar o cara o Júlio, que fez esse púlpito, que ficou lindo, que eu peguei um desenho de um arquiteto que fez esse púlpito, eu falei: Júlio, você consegue fazer? Eu quero exatamente desse jeito, eu não quero de outro jeito.
Você consegue? Ele falou, pastor, nunca fiz, vou tentar achar um serralheiro que tenha um negócio de serragem elétrica, sei lá, que desenha, o corte é desenhado no computador e tal. Ele falou, eu vou tentar. Eu falei, tá bom, então eu quero desse jeito aqui. Eu quero que a madeira seja assim, eu quero que a tintura seja eletrostática, não quero pintura que vai enferrujar, eu quero eletrostática, é isso. Ele falou, é isso? Tá, eu vou dar um jeito. Ele arrumou um jeito e eu falei, eu quero um púlpito que regule a altura porque eu vou precisar para várias coisas. Ele falou, vou dar um jeito. Hã? Eu falei, isso que eu estou fazendo, eu estou falando para vocês, isso é fé. Fé não é esperar Deus lá na frente fazer uma coisa extraordinária que vai mudar a sua vida. Fé é eu construir dia a dia aquilo que eu quero lá na frente ver, aquilo que Deus colocou no meu coração. Fé não é esperar um futuro. Fé é construir um presente que vai chegar um dia. Qual é o futuro, Herbert? Eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. Essa igreja vai durar quantos anos? Sei lá, não tô nem aí para isso. Vai ter quantos membros daqui a 10 anos? Só Deus sabe. Não sei. Eu sei do seguinte, nesse momento o que Deus exige de mim é essa fé. Fé para quê? Chegar às 4 horas da tarde, arrumar tudo, receber vocês, o pessoal que me ajuda a ajudar a montar tudo, deixar tudo bonitinho, e é isso. É fé para construir coisas pequenas e significativas que tem a ver com esse desejo ardente no meu coração. Então, como ter uma vida de fé? Eu quero oferecer 3 respostas à primeira. Antes de falar sobre vida de fé, é importante dizer o seguinte, não há milagre na Bíblia que Jesus não implique a pessoa no seu milagre. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele tem que responder ao camarada, a pessoa que está ali na condição de esperando milagre. O que você quer que eu te faça? Porque milagre sem implicação, milagre que não me convoca para a minha vida, para o meu milagre, para aquilo que eu vou vivenciar, é péssimo de ser vivido. Eu peguei um dado, uma história interessante de um cara chamado Fredolino José Pereira, de 71 anos, que em 2018 ganhou 10 milhões na Mega Sena. Todo mundo podia dizer, meu Deus, é um milagre. Ganhar 10 milhões na Mega Sena é milagroso. Pois é, milagre sem a consciência correta, sem estar implicado naquilo, acontece o que veio acontecer depois. 4 anos depois, só, ele tinha 2 centavos na conta. Por quê? É quem espera milagre sem ter processo interno de transformação. Milagre sem processos internos pode ser a pior coisa da nossa vida. Por isso que o cara que estava morando na rua gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava naquela condição a vida toda, cego, e todo mundo sabia da condição dele. Jesus olha para ele, mesmo sabendo disso tudo, e pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele poderia dizer, eu quero um prato de comida hoje que eu estou morrendo de fome. E Jesus provavelmente ia suprir a fome dele. Mas ele falou, eu quero ver. Só que alguém que quer ver vai ter que sair da rua. Vai ter que começar a trabalhar, vai ter que começar a dar conta da vida. Não é só ver, é ver implicado na vida. É como Elias na caverna dizendo, Senhor, mataram todos os teus profetas, só sobrou eu, ficou naquela lamúria dele lá durante um tempão. Jesus, o Espírito de Deus aparece para Elias na caverna e fala, Elias, o que você está fazendo aí? Ele falou, Senhor, só sobrou eu, mataram os profetas. Deus falou, Elias, que mataram todo mundo, você acha que você é o único nesse mundo? Tem um monte de profeta vivo, sai da caverna e volta para o teu ministério, volta para a tua vida. O que Deus está fazendo? Colocando Elias diante dele, da vida dele, ele volta e faz mais milagres do que tinha feito antes. O que eu quero dizer para vocês é que ter fé é diferente de ter uma crença religiosa. A religião, ela tende a ser passiva, a amenizar danos, a fazer coisas para Deus não prejudicar a pessoa. Do tipo, eu vou orar para que o meu dia seja bom, eu vou fazer isso para que Deus me abençoe. Isso é uma religiosidade passiva. Você está sempre no campo do eu vou fazer para não ficar pior do que eu já estou.
Uma fé ativa, eu vou fazer para que eu veja a expansão disso que Deus já me deu, dessas capacidades que eu já tenho. Uma fé ativa é uma fé onde Deus nos chama para realizar coisas nesse mundo com Ele. Vou dar um exemplo de uma fé ativa. Martin Luther King Jr. é uma fé ativa. É um camarada que poderia passar a vida toda reclamando da sua condição. Ele falou, eu vou lutar ativamente para mudar a minha realidade. Isso é fé ativa. Tem gente que faz da sua fé como um remédio para emagrecer. Toma todo tipo de remédio, vocês sabem como é que é o efeito desses remédios. A pessoa vai emagrecer? Vai. Toma um monte de remédio para emagrecer. Vai emagrecer. Tem remédios que são, assim, miraculosos. A pessoa em um mês emagrece sei lá quantos quilos. Mas o efeito disso, para alguém que não se implicou na própria vida, que continua se alimentando do jeito que se alimenta, não faz exercício, não faz nada, é o quê? A tendência é que ela ou volte ou piore a sua condição da que estava anteriormente. O que eu estou dizendo é que nós sempre procuramos meios mágicos que não nos implica, que não nos responsabiliza, que não diz para a gente mesmo que nós somos, digamos assim, pessoas que estão nesse mundo fazendo coisas com Deus, mas implicado nessa vida com Deus. Isso é muito importante, gente. Então não confunda religião com fé. A fé é ativa. A fé realiza coisas. A fé não é para a gente ter uma meta. A fé é o combustível de uma jornada. Do tipo assim, meta é, eu quero perder 10 quilos nesse ano. Isso é uma meta de vida. A fé é aquilo que me sustenta durante anos e anos e anos e anos e anos e anos. Gente, eu não creio que alguém que foi salvo por Deus perde a sua salvação. Não creio. Tem muito crente que gasta energia para manter-se salvo. Eu creio no seguinte, a partir do momento em que fui salvo, eu nunca mais me perco de Deus. Mas eu posso, não me perdendo de Deus, me perdendo de mim. Abrindo mão dessa vida maravilhosa que é andar com Deus. E quando eu digo isso, estou dizendo o seguinte, são pessoas que estão vivendo a vida assombradas por pecado, pensando, meu Deus, eu pequei, eu fiz isso, meu irmão. Saiba de uma coisa. Se você for parar a vida e o tempo todo para reparar pecado, você não anda. O que nos impede de andar com Deus, Jesus está falando, não é o pecado. Talvez seja o pecado da incredulidade. Mas não é erro moral. O erro moral, ele pode nos ajudar a repensar a vida, mudar de caminho, ótimo. Mas quem gasta energia para ser perfeito, saiba de uma coisa, você vai viver a vida toda procurando essa perfeição e nunca vai chegar. Não tem como. Então o único jeito da gente andar com Deus por meio da fé é caminhando para frente em direção a Cristo, o tempo todo. Sem gastar energia com aquilo que é secundário. Para o nosso pecado há perdão, para a morte há esperança de vida eterna. O que mais nós esperamos dessa vida? Tem crente que pensa, não, eu vou lutar pela minha salvação até o fim. Pois é, você vai chegar ao fim da sua vida lutando pela sua salvação e não olhando para o lado, porque você está tão focado em você que é só você que você pensa em não pecar para ir para o céu. Mas quando a gente está numa vida com Deus de fé, a gente pensa o seguinte, Senhor, como eu posso ser útil nesse mundo? Como eu posso construir realidades de Deus nesse mundo? Jesus não nos chamou para construir religião. Jesus nos chamou como um rei convocando súditos para apresentar o reino de Deus a esse mundo. É o reino de Deus. Para esse mundo que não sabe perdoar, para esse mundo que não sabe ter misericórdia, para esse mundo que não sabe caminhar a segunda milha, para esse mundo que está de cabeça para baixo, mas não é no sentido daquela moralidade mais trivial da qual a gente pensa. Fica brigando por ética sexual, fica brigando por isso, por aquilo, mas não se dá conta que no nosso coração há falta de perdão, há falta de compaixão. A gente desaprendeu a dar outra face, coisas que Jesus ensinou e disse, se você quiser entender o reino de Deus, você precisa aprender isso aqui. Só que criaram uma cortina de fumaça e diz o seguinte, abraça essa cortina de fumaça.
Mas a vida real, a vida concreta, é a vida de você estar no trânsito, alguém te fecha e ainda te xinga. É o seu colega de trabalho que te estressa a cabeça. É a relação no casamento que precisa melhorar, mas ninguém sabe como é que faz esse negócio. É a vida financeira que não está boa, mas precisa resolver. A vida real é muito diferente dessa cortina de fumaça. A vida real, sinceramente, não é a política do país. Por mais que você seja apaixonado por ela, chega uma hora que você tem que dizer, ok, mas qual é a minha vida real? A quem eu devo perdão na minha vida real? A quem eu devo caminhar a segunda milha? A quem eu devo amar? A quem eu devo, como disse Jesus, não odiar, não pagar o mal com o mal? A vida real é essa. O evangelho está aqui, nesse raio de ação, e obviamente isso vai se desdobrando para outras camadas, né? Então a fé, ela é o que sustenta uma jornada. E a terceira coisa para uma vida de fé é ande com Deus. Ande com Deus. Leia a respeito da vida de pessoas que andaram com Deus. Estude a Bíblia para perceber o quanto do evangelho está ali. Santifique a vida no sentido de perceber que Deus está em tudo na sua vida. Na sexta-feira agora eu acordei um pouco mais tarde, que eu estava muito cansado da semana, mas muito cansado. Eu falei, vou acordar um pouco mais tarde. Eu acordei umas 9h40 da manhã. E aí, eu acordei, fui fazer meu café devagar, botei minha água para esquentar, um calor, liguei o ar-condicionado da sala, falei, meu Deus, que maravilha, ar-condicionado. Fui preparar meu café lá, seguindo a minha rotina de alimentação nova, que eu preciso perder esses quilos todos para melhorar minha qualidade de vida. E aí a Lidiane falou, a gente tinha combinado, foi, não sei se na sexta ou no sábado isso, no sábado, né? A gente tinha combinado de ir fazer uma trilha aqui na Gávea, depois ir no museu, só que parecia que ia chover, alguma coisa assim, a gente desistiu da trilha e foi só no museu. E aí a Lidiane acordou, eu falei, vamos lá então, beleza. Tomei o café e fui. E antes de ir em casa ainda, eu falei para a Lidiane, nossa, que esquisito, porque eu não orei nem li a Bíblia de manhã. Então, fica parecendo que eu estou em dívida com Deus. Eu falei, mas não, a minha consciência do Evangelho me diz que tudo na minha vida é santificado, porque Deus está santificando tudo. Então, eu estar com a minha esposa subindo um parque lá para ver um museu, é santificar o meu tempo. Ele não deixa de estar santificado porque eu não orei de manhã, porque eu não li a Bíblia. Eu não posso ter essa mentalidade religiosa como se Deus só me abençoasse na mesma proporção, digamos assim, da minha leitura bíblica, que eu já li isso aqui quantas vezes? O Novo Testamento pelo menos 14. A Bíblia toda pelo menos umas 6, 7. Então, se isso aqui, desse tempo todo de leitura, ainda não faz parte do meu coração, não vai ser agora, durante 20 minutos numa manhã, que isso vai mudar. Então eu falei, Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por estar com a minha esposa e vamos ver o museu. É entender que tudo está santificado por Deus, absolutamente tudo. Então não tem dias mais santos, não tem dias melhores. Todo dia, o dia bom e o dia mau, é o mesmo dia diante de Deus, ele está santificado por Deus. Porque a santificação não depende de um esforço moral, de um esforço religioso. É fruto agora de uma consciência da graça de Deus. A graça de Deus permeia tudo e enche tudo. Então eu estou aqui, Deus está aqui. Essa reunião vai acabar, eu posso ir para qualquer lugar, Deus estará lá comigo. Eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar atendendo um paciente na clínica, ele pode estar falando as maiores coisas do coração dele, do coração dela, Deus está ali. Deus está em tudo. Andar com Deus é santificar a vida. E santificar a vida não é essa maratona de desempenho moral. Santificar a vida é ter a consciência da presença de Deus permeando tudo, em todos os momentos. Absolutamente todos. Quando eu estou na praia, eu digo assim, meu Deus, esse lugar é santo. É santo. Não tem um anjo cantando, não vejo anjo nenhum. Não tem uma música, mas eu digo, esse lugar é santo. Quando eu estou no meu carro, indo para o meu trabalho, eu digo, esse lugar é santo. Tudo que para onde eu olho está santificado e permeado por Deus. Às vezes acontece com a gente o que aconteceu com Moisés.
Deus aparece para Moisés na sarça, Deus diz assim, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Newton Bonder, um rabino aqui da Barra da Tijuca, ele tem um dos textos mais incríveis que eu li ano passado, que é tire as sandálias. E o Newton Bonder diz o seguinte, que o que muitas das vezes nos separa de Deus são as sandálias que a gente usa na vida. Os instrumentos que a gente vai criando de maneira artificial para se relacionar com Deus. Mas com Deus a gente só se relaciona despido, sem interferências, sem sandália, descalço, da maneira mais nua e crua da qual nós somos feitos, pó e cinza. Quem for cremado é cinza, quem não for é pó. Mas dessa maneira, por isso, gente, ande com pessoas de fé. Não estou dizendo para você andar com religioso, pelo contrário. Se a pessoa for religiosa, às vezes saia de perto dela, que ela vai te fazer mal para o coração. Ande com pessoas de fé. Pessoas que vão dizer para você no dia mal, não desista do seu sonho. Não desista da sua vocação. Não desista da sua vida. Eu tenho uma coisa muito clara para mim. Eu só desisto de alguém dessa igreja se um dia ela falar, eu estou desistindo de vocês. E aí, para esse tipo de pessoa, não tem o que fazer. Mas, gente, ela pode cometer as maiores atrocidades. Se ela falar, eu fiz isso, mas eu continuo diante de Deus, eu estou ali perto dela. Nem que eu tenha que visitar no Bangu, mas eu vou estar ali. Porque eu sou pastor, não sou juiz, nem advogado, nem... Advogado eu não sei, né? Porque tem advogado criminalista também. Mas assim, eu sei do seguinte, a minha vocação é pastoral. Então eu estou ali pelas pessoas, sejam quem for, onde estiver, quando estiver, independente do que elas tenham feito, eu estou ali por elas. Porque Jesus nunca desistiu de ninguém porque tenha cometido pecado. A não ser que alguém me mostre na Escritura de alguém que Jesus tenha desistido. Porque até Judas Iscariotes, que o traiu por 30 moedas de prata, quando ele o encontra, ele diz, amigo. Essa é a palavra que Jesus usa para Judas Iscariotes, meu amigo. Quem resolveu acabar com a própria vida foi Judas, mas não foi Jesus que colocou culpa no coração dele. Então, para mim, isso é muito claro. Essa igreja existe para a gente estimular a fé, o amor, virtudes que são legitimamente cristãs. A esperança, a bondade, a misericórdia, de modo que nessa comunidade, gente, nós não podemos desistir de ninguém, a não ser que a própria pessoa no coração dela fique de maneira tão obstinada que diga, eu não quero mais, eu vou dizer, ok. Porque aí eu também não sou Deus e eu não posso ter onipotência de achar que eu posso ser tudo para todo mundo, porque eu não posso. Mas enquanto no coração dela, diante de Deus, ela estiver dizendo, eu estou aqui diante de Deus, meu irmão, não tenha dúvidas, não é pecado que nos separa de Deus. Não é uma consciência assim, assado, não é direita, esquerda, não é nada disso. Mas a fé em Jesus Cristo, é isso que nos mantém perto dele e perto da sua comunidade. O único critério que Jesus usou para alguém ser batizado é aquele que crer e for batizado será salvo. Não existe outra coisa, não existe um adendo, não existe um acréscimo a isso. Aquele que crer e for batizado será salvo. Tem gente que crê e continua fumando e para de fumar, por exemplo. Tem gente que crê e vai beber muito, vai ter que talvez lidar. Essas são coisas secundárias à fé. Para mim, o mais importante é onde está o coração dela. Não tenho dúvidas de que tem prostitutas que vendem o corpo e ganham dinheiro, mas que no coração delas elas creem, não sei como. Porque Jesus falou que no reino dos céus as prostitutas precederiam os religiosos. Jesus que disse esse negócio. Não sei explicar, não sei como funciona a entrada no reino dos céus, mas Jesus disse isso, gente. Nós não podemos relativizar um centímetro. Jesus falou, no reino dos céus, as meretrizes, publicanos e pecadores vos precederão. Falando para os religiosos. Então, eu não quero ser um religioso que fica colocando catraca no reino dos céus e dizendo quem pode e quem não pode.
Para mim, o único critério é seu coração tem fé ainda? Você continua firme nessa rocha que é Jesus Cristo? Bom, se é assim, nós vamos caminhar por essa fé. Amém. Fé é aquilo que vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Então, a minha oração é que Deus coloque fé no seu coração. Fé para que você construa coisas significativas com Deus. Não ache que sonhos particulares, Deus não está envolvido nele. Deus está envolvido com a nossa vida como um todo. Nas coisas particulares, nas coisas grandes, nas coisas do mundo, Deus está envolvido com a gente. Então ore, trabalhe muito por aquilo que você deseja, por aquilo que você sonha. Diga, Senhor, eu quero construir isso contigo. É de pessoas assim que a gente precisa. De pessoas assim dizendo, Senhor, eu quero construir realidades do reino de Deus nesse mundo que eu vivo. Me ajuda. Seja onde for, seja no trabalho que for, seja com quem for, mas ore pedindo, Senhor, anda comigo. Vem comigo nisso. Porque esse desejo aqui é legítimo, é meu. É claro, eu não estou falando, eu tenho desejo de matar todo mundo. Guarda o desejo no canto, vira açougueiro, como diz o Freud, acha um outro jeito de sublimar o seu desejo de matar os outros. Vira açougueiro, vira caçador, vai para a selva matar pato, mas não mata os outros não. Amém, gente. É isso. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra ela seja viva entre nós. Tá bom? Vamos orar? Dani, me ajuda aí na música. Vamos orar junto aqui? Como estamos em uma quantidade pequena, eu queria orar com vocês hoje. E eu queria muito que você, no seu coração, pensasse aí nas coisas que estão dentro de você e que você precisa dizer assim, Senhor, me dá fé para lidar com essas coisas, me dá fé. Eu queria orar porque eu acho que a igreja é um lugar de oração. Esse lugar aqui que a gente está fazendo é um lugar de oração. Então vamos orar junto, vamos pedir a Deus junto, vamos clamar junto pelas coisas que são legítimas, são boas, para que a gente veja a ação de Deus na nossa vida. Gente, é tão bom quando as coisas começam a caminhar e a gente fala, foi bom ter continuado, foi bom não ter desistido. Não acho que eu não pensei em desistir disso aqui algumas vezes, a gente pensa. Mas não deixe esses sonhos de Deus morrerem no coração de vocês. Porque se há uma coisa que faz a vida ficar boa, é quando a gente deseja e consegue realizar aquilo que estava no coração. A Bíblia não é contra desejar, a Bíblia não é contra fazer planos. A Bíblia diz, o homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. A gente sempre pensa que a resposta de Deus é negativa. Eu quero comprar a casa. Não, a resposta de Deus não é vai comprar a casa. Deus é bom, gente. E Ele nos ama radicalmente. Então não coloca de Deus as projeções negativas a respeito de nós, porque Ele está ao nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que a Bíblia fala de Deus, é isso que a gente tem que lembrar de Deus o tempo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Entendeu? É o amor de Deus, é a ação de Deus, é a bondade de Deus, é a benevolência de Deus, que é, digamos assim, a ação dele em prol da humanidade, não é outra coisa. Deus não é o nosso opositor. Não é. Deus é o nosso amigo, que nos ama e que quer fazer com que a gente progrida, avance e melhore em muitas áreas da nossa vida. Deus não está contra nós. A Bíblia ainda diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo o seu próprio filho poupou, será que ele também não nos dará gratuitamente todas as coisas? Apóstolo Paulo. Então eu não penso num Deus opositor. Eu penso que eu já tenho a maior parceria que eu precisava para fazer qualquer coisa, que é do meu Deus. Tem dias que eu tenho que voltar para Ele e falar, Deus, me ajuda, que está difícil. Mas quase sempre estou dizendo, Senhor, muito obrigado por tudo que eu já tenho visto acontecer. Vamos orar, pensa aí, eu vou te dar 1 minuto para você pensar no seu coração as coisas que você precisa tratar com fé diante de Deus.
Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito, muito obrigado. O que eu oro e que eu peço, Senhor, é que o Senhor nos dê ânimo, vida, alegria, Senhor, para que a gente possa tocar a nossa vida. Nos ajude a ter fé de verdade, Jesus. Fé que faça as coisas se realizarem, acontecerem, fé que planeja, fé que trabalha, fé que executa, fazendo isso para a glória do Teu nome, Senhor, e para o nosso bem. Nós queremos hoje entrar na galeria desses heróis da fé, Senhor, dessas pessoas que contigo, de mão dada com o Senhor, criaram realidades novas, transformaram coisas, mesmo que pequenas para o tamanho do mundo, ainda assim produziu vida, produziu saúde, produziu alegria para muita gente, Senhor. Nos abençoa, coloque a Tua mão sobre nós, Senhor, fala dentro do nosso coração quão amados somos por Ti, nos relembre continuamente de que o Senhor nunca nos abandona, nunca nos deixa, nunca nos deixará, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor é por nós. Senhor, enche o nosso coração de fé, é o que eu peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por aqueles planos e projetos e sonhos e desejos, Senhor, enche o nosso coração de fé, em nome de Jesus, Senhor. Amém, e amém, e amém, e amém.